Eu conheci Garrolice em 2006. Ela era coordenadora de educação especial em Rio Bonito, implementando a educação especial na perspectiva inclusiva lá em Rio Bonito. E eu trabalhava numa escola como professor regente, na época, segunda série. E eu tinha vários alunos de inclusão dentro da sala e não sabia como lidar com esse aluno. Tinha 3 na minha sala, não sabia como lidar, e eu fui buscar ajuda com Garrolice. E aí Garrolice me acolheu com carinho, foi me dando ajuda, e aí eu consegui realmente fazer um trabalho interessante com esses alunos. Logo depois, Garrolice estruturou uma escola especial que existia em Rio Bonito e me fez o convite. Lutou para me levar para essa escola especial, porque a direção estava segurando, mas ela conseguiu, o jeitinho Garrolice de ser. Ela me levou para lá e aí eu aprendi tudo. Então, quem me colocou, quem me apresentou a modalidade de educação especial foi Garrolice, e quem me deu a oportunidade de crescer também na educação especial foi Garrolice. E a partir daí eu aproveitei a oportunidade e cheguei até onde eu estou hoje. Então, assim, estou muito honrado, porque eu nunca imaginei que eu fosse dividir um momento de formação com Garrolice, que foi quem me trouxe para a educação especial, e poder apresentar um pouquinho do meu trabalho e das minhas concepções da educação especial para o município vizinho, porque eu sou de Silvo Jardim, então eu sou vizinho aí de vocês, poder apresentar um pouquinho do trabalho, poder compartilhar experiências com colegas de Casimiro de Abreu. Então, obrigado, Garrolice, obrigado, Betânia, pela confiança, e eu estou muito feliz de estar com vocês. Já quer me fazer chorar antes de eu começar. Esse garoto é fogo. Terrível. Não gagueja, não gagueja. Na verdade, o Alan tem uma potencialidade, uma excepcionalidade muito grande com todo tipo de alunado. Então, na verdade, ele estava meio perdido lá no Jacundá. Jacundá? O nome do lugar? Era Jacundá. Jacundá era escola de interior, mas bem interior mesmo, escola de... Aí eu pincei, porque eu adoro pinçar, né? Adoro catar, saio catando todo mundo. Eu tenho uma fama aqui de Rio Bonito que eu acabei com a alfabetização de Rio Bonito, porque eu cacei todos os professores de alfabetização e botei na sala de recursos lá quando começaram. E aí o povo falou que eu tinha acabado, exterminado com a alfabetização, porque os meus professores de alfabetização eu catei tudo por aí. Mas por que teria que ser diferente, né? Ué, tem que ser os melhores. Verdade, também acho isso. Tem que ser os melhores. Betânia é a coordenadora de Casimiro? Isso, Alan. Vou aproveitar, então, que eu estou falando. Oi, pode falar. Você também catou todos os professores da alfabetização, igual o Garrolice deixou a alfabetização numa situação vulnerável? Eu não consegui essa façanha toda, entendeu? Não consegui. Mas estou aí na luta. Então, vamos começar, né, gente? Porque, como vocês mesmos disseram, o assunto é um assunto bem extenso, né? E quanto mais tempo a gente tiver, melhor para a gente aproveitar vocês aqui com a gente. Quero agradecer, assim, a vocês dois por ter aceitado prontamente o nosso convite de estar, né, aqui. Deixa eu permitir mais uma pessoa aqui. De estar conosco nesse nosso encontro, nesse novo modo, né, da gente fazer formação, que eu tenho gostado bastante, porque a gente consegue atingir os nossos professores na casa deles. E agradecer essa parceria aí de Garrolice com a gente, né, que ela é uma amiga, uma parceira nossa, sempre me ajudando aí com as minhas dúvidas, ajudando aí a gente quando a gente precisa de formação, trazendo pessoas novas
para compartilhar com a gente também, né, novas reflexões, novos pensamentos, né, levar-nos também a essas reflexões. Então, assim, quero agradecer muito a vocês dois por estarem aqui conosco hoje. Na verdade, para mim que é uma honra, né? Estar sempre com vocês aí, é como eu falei do início, né? Casimiro não enjoa de chamar a Garrolice para falar aí. E aí, dessa vez, quando a Betânia me chamou... Ih, o telefone tocou. E aí, dessa vez, quando a Betânia me chamou, eu falei, ai, Betânia, pelo amor de Deus, eu de novo. Ah, peraí, vamos fazer uma dobradinha? Eu quero chamar o professor Alain para também contribuir junto com a gente. E aí ela passou para a equipe gostou da proposta. E vocês não vão ficar, né, muito cansados da minha fala, né, e da minha face aqui junto a vocês. Então, vai ter uma divisão aqui com a Alain, que a gente vai tentar mediar, né? É a primeira vez que eu e a Alain estamos fazendo algo assim juntos, mas ambos conhecem o trabalho um do outro, conhecem o olhar um do outro, temos muita identificação, tanto profissional quanto pessoal, a gente se conhece muito, há muito tempo, né? Desde 2006, né? Ele fez questão de falar, né? E aí, é isso. Então, o que a gente puder aqui compartilhar com vocês vai ser um prazer. Nós também estamos na luta, também estamos reaprendendo. É um momento novo para todo mundo. Estamos todos nós nesse novo momento, né? Nesse novo fazer. Mas, quanto à formação, eu achei bem interessante esse novo jeito, né, de estarmos juntos. A gente acabou de participar de um curso do AEE, do CMPDI, da UF, Brasil inteiro participando. Então, né, é uma coisa assim legal, porque a gente não fica no nosso mundinho, a gente não fica no nosso pedacinho, achando, com dúvidas, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, porque não tem certo, não tem errado, o que tem são tentativas, né, e a gente tem esse aprendizado rico. Então, é um prazer estar com vocês aí. Eu vou começar falando, né, Betânia? Porque eu termino logo, a Alain entra e eu saio fora correndo. Mentira, vai ter perguntas. E eu queria combinar com vocês que nossos microfones ficassem assim desligados, eu e a Alain ficássemos abertos, porque por causa do som, né? E quando vocês quiserem fazer alguma intervenção, falar alguma coisa, interagir com a gente, levante a mão, aí a gente sinaliza aí, alguém sinaliza, porque eu sou estabanada, e fala assim, ó, fulano quer falar. E aí a gente para, não tem problema não. A gente preparou um material muito grande, eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas se não der, não tem problema, que agora a gente pode voltar outras vezes, né? Então, sem problema nenhum. E a Betânia me pediu para falar um pouco sobre deficiência visual. Aliás, eu fui servidora pública de Casimiro de Abreu, né, no campo da deficiência visual. E, então, aliás, é a área em que eu domino mais, digamos assim. Eu conheço mais um pouquinho, né, porque tem um laboratório em casa, então a gente conhece mais um pouquinho, né? Então, e foi uma experiência muito rica quando eu estive em Casimiro de Abreu. Canso de falar, toda vez que eu vou em Casimiro, eu falo, como eu me arrependo de ter escolhido outro lugar, meu Deus. Mas tudo bem, vamos lá, né? A gente continua. O trabalho de Rio Bonito estava muito bom e eu não quis largar Rio Bonito, foi quando o Macaé me chamou e eu tive que optar. E a inteligência aqui, em vez de ficar Casimiro e Macaé, que era pertinho, não. Fiquei Rio Bonito e Macaé, porque eu também tenho falhas, né? Então, acabei continuando em Rio Bonito. Mas, tudo bem, o trabalho fluiu. Hoje eu sou aposentada de Rio Bonito, deixei bons frutos, Alain é um deles, também não pôde continuar em Rio Bonito, porque passou em 2 concursos de Itaboraí e de Niterói. Hoje nós somos colegas em Niterói também, porque eu assumi uma matrícula nova em Niterói, como professor de apoio especializado. Enfim, vamos lá, vamos começar, Betânia? Joga o negócio aí. Vamos sim, vou colocar.
Então, a gente começa dando o título, né? Currículo Funcional e Estratégias Pedagógicas para Alunos com Impedimentos. A gente já começa com uma novidade. Impedimentos, Garro, né? Impedimentos. É a nova fala agora para pessoas com deficiência. Passamos aí por um recente curso onde, na verdade, não é uma palavra nova, porque ela vem lá da LDBEM falando em impedimento, a própria LBI fala de impedimento, mas, segundo o nosso querido professor Hélio Rico, as pessoas não estavam preparadas ainda para colocar as pessoas com deficiência somente com impedimentos, e sim com deficiências, porque é assim que o outro é visto quando lhe falta alguma coisa. Então, mas, na verdade, são impedimentos que a gente tem, impedimento visual, impedimento intelectual, impedimento de comunicação, impedimento físico, e aí nos foi apresentada essa nova versão, e a gente passou, né, por excepcional, passou por portador de deficiência, passou por pessoa com deficiência, e agora a gente tem esse novo, essa nova fala que a gente fala que são pessoas com impedimento. Qual impedimento a gente sugere, né? Se é visual, se é o outro qualquer, transtorno do espectro autista, e por aí vai. Enfim, então, o Alain, esse querido professor Alain, pode passar aí, Betânia. Nós já agradecemos, né, de imediato o convite de estar com vocês, e eu trouxe o Alain junto comigo, é professor especializado na educação especial na Prefeitura Municipal de Itaboraí, foi professor aqui em Rio Bonito durante 10 anos, se eu não me engano, dessa escola especial da qual a gente tentou ressignificar e passou por muitas mudanças, e foi professor, e é professor atualmente, né, em Itaboraí, e é professor de apoio especializado na Fundação Municipal de Niterói. Eu também, Jurassic Park, intermunicipal, já passei por vários municípios, não ia botar tudo que eu já fui, já fiz aqui, senão não ia dar. Então, né, a última formação minha, eu sou graduada em Educação Física e depois fiz todas as outras que vocês possam imaginar, e, né, mestre em Diversidade e Inclusão, a última formação, e espero que seja a última mesmo, pelo menos na vida acadêmica. E hoje eu estou como professora de apoio especializado na Fundação de Niterói e também coordenadora do campo de Macaé, com algumas escolas que trabalham com alunos com impedimentos diversos nas salas de recurso multifuncional. Vamos lá. É um prazer e uma honra estar com vocês novamente hoje, apresentando esse meu amigo e parceiro inclusivo, o professor Alain Macedo. Seja bem-vindo, Alain. Obrigado, Garro. Muito obrigado. E aí a gente começa, né, já fazendo uma graça, né, porque eu sou engraçada. Eu sou ogra, mas eu sou engraçada. Gente, esse ano nem precisa de retrospectiva. Vamos só sair de fininho e fingir que 2020 não existiu, né, porque realmente está difícil. Por um lado, tem, como sempre, né, sempre tem coisas boas, e, por outro lado, sempre tem coisas muito ruins, porque quando a gente perde pessoas, é uma coisa muito ruim, e nada que seja bom vai superar isso. Então, para nós da educação, está sendo um momento novo, totalmente novo, a gente tem que trabalhar remotamente, com muito mais trabalho, com muita mais atenção, e tendo que nos redescobrir, professores diante da câmara, professores dando aula virtualmente, e como a Carminha falou, nunca vamos nos ser substituídos. Mas eu me lembro que lá atrás, quando eu comecei aqui os trabalhos em Rio Bonito, que eu fui implementadora, né, dos cursos que existem aqui, na área de educação especial, eu já falava, Alain deve lembrar disso. Gente, se liga na tecnologia. Tecnologia vai dominar. Se liga. Eu falava muito de tecnologia e falava muito de Libras. Olha aí, vai ter esse povo aí precisando de gente com vocês. E agora a gente já está falando a educação 4.0. Misericórdia, né? Ainda bem que eu já estou recolhendo minhas meinhas, meu tricô e meu crochê, porque eu não vou dar conta disso. Enfim, vamos lá.
Então, a gente já começa aqui com a Silvia Ru, falando da inclusão, a inclusão como problema que provoca a escola o tempo todo a repensar o que fazer para que, de fato, não ocorra uma pseudoforma de si mesma. Ela incomoda, pois não é homo ou anômala, porém híbrida, uma vez que ela coexiste encerrada nos espaços que, a princípio, a rechaçam, visto que não há por que se invocar a inclusão onde não há excluídos. Então, é algo assim para a gente refletir bastante, porque, na verdade, é isso que está... Quando que a gente ia ouvir falar do ensino híbrido? E hoje a gente já está aí começando a desenvolver isso, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Esse vírus veio realmente para modificar o nosso fazer em todas as ações nossas. E na educação não foi diferente. Vamos lá. Conceitos para uma prática inclusiva. Eu considero... Aí eu estou apresentando para vocês, gente, uma coisa chique, né? Descrição da imagem. Olha só, gente, não tem nenhum deficiente visual com a gente aqui no meio. Até a Alan falou, Garro, você botou... Eu botei, Alan, por quê? Boa tarde, gente. A gente tem que ter acessibilidade para todo mundo. Se a gente tem um professor aí cego ou com baixa visão, agora a gente teria a descrição da imagem, livro, papel, calculadora, canetas e lápis, dentro de um pote, caneca com líquido dentro, fórmula de matemática, esquadra e régua disponibilizados. Para eles, porque quantas vezes a gente passou o nosso PowerPoint com o nosso colega junto a nós, e ele ali só ouvindo o que a gente está falando, e as imagens passando, e ele não se percebendo do que estava acontecendo. E hoje a gente tem isso aí, que faz parte, né, da legislação e que tem que se cumprir com a descrição da imagem. E Betânia me fez me perder aqui. Vamos lá, mas tudo bem, vamos lá. E aí a gente fala, não tem como falar de conceitos para uma prática inclusiva se não falar de adaptação curricular, de diferenciação pedagógica, de acomodação pedagógica e de desenho universal de aprendizagem. São as novas da educação, para todos. Não é só para os alunos com impedimento, mas para todos. Sigamos. Estou tentando acompanhar aqui também pelo meu rascunho aqui, mas tá difícil acompanhar duas coisas, né? Porque eu não consegui achar o cabo do meu outro computador. Então, a gente acaba fundamentando a nossa fala com o MEC também, né? Não se trata aqui de abrir mão da qualidade do ensino ou de empobrecer as expectativas educacionais para os alunos, mas de permitir a alunos com deficiência, texto é do MEC, então a gente teve que continuar com o termo, né, deficiências, que apresentam necessidades educacionais especiais ou o alcance de objetivos educacionais que lhes sejam viáveis e significativos em ambiente inclusivo na convivência com seus pares. Então, o que a gente quer dizer com tudo aqui, esse monte de palavras, embaralhar essas palavras, é que não é mais tadinho. Vamos fazer com ele uma bolinha de papel crepom? Ele ainda não sabe ler e nem escrever. Vamos, né, alfabetizar. E o menino está crescendo, se desenvolvendo em outras áreas, e você continua ainda tentando mexer em algo que é fisiológico, que é físico, que neurológico, que não vai haver modificação. Então, mas ele é uma pessoa, ele se desenvolve e ele precisa acompanhar o ritmo do processo de ensino-aprendizagem. Então, muitos dos nossos alunos, e eu, com a Rosângela aí, podemos afirmar isso, que foi do meu tempo, tivemos muitas perdas significativas com esses alunos, porque a gente ficava muito tempo na classe especial ainda tentando desenvolver habilidades que esse aluno não ia ter, não ia conseguir, por conta da condição dele. E se perdia muito tempo no aprendizado dele para a vida. Então, é isso mais ou menos que esse texto vem dizer para a gente, né? Vamos lá, Betânia. Então, partiu-se que a inclusão é uma aprendizagem dialógica, aprendendo com o outro. Ninguém aprende sozinho.
E aí a gente tem a descrição de imagem de novo, como a gente não tem deficiente visual, eu vou ficar quietinha, não vou fazer a descrição da imagem, mas ela está aí para vocês fazerem a leitura. E Betânia está com pressa, passou, então vamos. Para o planejamento educacional individualizado. Desculpa, Garro. Não tem problema. Mas é por aí mesmo. O que eu quis dizer com o dialógico é que a gente não aprende sozinho, a gente aprende com o outro. E eu fico imaginando, né, as escolas especiais, onde a gente tinha alunos, as classes especiais e escolas especiais, que com esse novo decreto aí está uma bagunça danada, mas eu tenho fé em Deus que algo vai rolar, que deixar na mão da família para escolher isso ficou bem complicado, né? Mas eu fico imaginando aquelas crianças que, por uma questão mínima de um déficit pequeno, intelectivo, estavam no meio de outras com os déficits maiores e estavam, em vez de crescer, se desenvolver na aprendizagem, estavam diminuindo, perdendo, né, seu poder de aprender de verdade. Então, eu não menosprezo as escolas especiais. Não é isso. Eu penso que elas têm que ter um ressignificado e elas têm que ensinar aquilo que a escola regular não ensina. Então, bato palmas para o Pestalozzi, para a PAI e todas as outras organizações que existem, no contraturno, para desenvolver as atividades que a escola regular não consegue, com seus terapeutas, com seus fonoaudiólogos, com seus professores de educação física e outros mais que se tenha. Eu sou adepta do Centro de Atendimento Educacional Especializado, por isso, porque é um lugar onde você vai ter vários profissionais que vão atender a várias demandas e que não é o pedagógico. O pedagógico é na escola. Nós somos responsáveis pelo ensino, pelo processo de ensino-aprendizagem. E, então, às vezes as pessoas ficam assim, Garro é a exterminadora de escola especial, porque para onde eu vou, né, eu fico meio preocupada, muito preocupada, né, com a escola especial. Mas é isso, vamos lá. Aí vem o planejamento educacional individualizado, porque esse tem que existir. Não tem como você estar na sala regular de ensino sem ter esse PEI. E quando eu falo do PEI, pode passar, Betânia, por favor? Visando o processo ensino-aprendizagem. Então, eu gosto muito da Gatti, da Bletz, né? Onde ela diz que a inclusão não pode ser só socialização. Temos que pensar numa forma de fazer nossos alunos acompanharem o que está sendo dado, mesmo que de uma forma muito simples e extremamente adaptada. Foi por isso que eu fiz o convite à Alain para falar para a gente sobre currículo funcional, porque a gente sabe também que na nossa escola regular tem alunos que precisam muito de uma adaptação fora daquele currículo rígido, de conteúdo, conteudista, mas que, na verdade, tem conteúdo para que ele se desenvolva um novo momento da vida dele. Então, é necessário que esteja caminhando junto. E a gente só pode fazer isso com o PEI. E aí tem essa imagem aí que você sai daquilo de sempre, né? As setinhas indo tudo para o mesmo lugar e sai dali e vai fazer uma curvatura para outros aprendizados, para outros momentos. Vamos lá. Pode passar, Betânia. Aí tem o PEI como garantia legal. Eu não vou ler, porque eu acredito que vocês todos o conheçam. Está no artigo 53 da Lei Federal, está no 26 da Declaração de Salamanca e está na LDB. Vocês conhecem bem o artigo 59. Então, eu não vou fazer a leitura, mas quis deixar registrado aqui que não é nada fantasioso ou algo que inventou-se agora, ou surgiu agora, o novo boom da inclusão. Não, isso já vem há muito tempo sendo colocado para nós professores e que a gente tem uma resistência muito grande, porque a gente tem medo, a gente fica inseguro, porque todos os nossos alunos sempre aprendiam igual, todo mundo junto, na mesma turma, na mesma sala, e agora aparece um monte de aluno com várias questões, não só de impedimentos visíveis, mas impedimentos também que não se vê e que não acompanha a minha aula. Então, eu fico insegura, eu fico frustrada. Não é para ficar, é para você pensar nessa hora de planejar,
naquele indivíduo que está precisando de uma outra forma do processo do ensino-aprendizagem. Pode passar, Betânia, por favor. Aí a gente também tem, da OAB, eu vou fazer questão de ler, porque é algo reflexivo, as orientações, né, da cartilha da Ordem dos Advogados do Brasil. Certo é que, para além de qualquer recurso jurídico, estrutural ou tecnológico, o mais relevante é que parta do nosso interior o desejo de crescermos como pessoas e como sociedade, de desenvolvermos nossa alteridade. É a vivência na acessibilidade atitudinal. Lembra daquela barreira atitudinal que a gente via falando? Ela, que nos mostra o quanto podemos ser melhores na convivência com todos e o quanto aprendemos com cada um, o quanto os saberes são diferentes e complementares. Então, você vê, né? A história da educação especial perpassa por várias fases, e quando chega na perspectiva da educação inclusiva, a gente se assusta. Por quê? Esse mundo desmorona do cantinho daqueles excluídos. Não é mais o cantinho dos excluídos. Eles têm lugar, vez e voz. Eles são pessoas, são cidadãos, e têm direito a um aprendizado de equidade. Então, não é para nós nos assustarmos, quanto professor regente, porque todos estão vendo a limitação do sujeito. Agora, a gente precisa vencer o nosso interior para compreender o outro na sua limitação. E isso, gente, eu canso de repetir, é intrínseco, é de dentro para fora. Enquanto você não vê o outro em você, você não consegue assimilar isso quanto professor, porque você fica muito preocupado com o currículo, aquele currículo fechado, aquele que a supervisão vem olhar, aquele que a coordenação vem dar em cima de você no seu planejamento, e aí é você que é o maestro dessa sinfonia, é você que conduz esse aprendizado. Então, nós, como condutores desse aprendizado, precisamos tomar a frente disso. Não, mas peraí, eu tenho 30 alunos na minha sala, mas eu tenho 5 que têm um aprendizado diferenciado. Eu vou deixar eles para trás? Não, não vou. Então, eu tenho um plano de ensino individualizado para esses 5. Ah, vai dar mais trabalho? Sinto informar. Ser professor é ter trabalho. Não tem jeito. Quem escolheu ser professor, escolheu uma profissão das humanas. Escolheu uma profissão onde você é aquele que orienta, traça diretriz. Você é o mediador do ensino. Você é aquele sujeito que abre o cenário para as pessoas, para as crianças, para enxergar a letra redondinha do A. Somos nós. Não tem outra pessoa que faça isso. Não tem jeito. Pode passar. E aí, de quem é o planejamento? Quem elabora, quem contribui, quem executa, a quem se destina? São questões, e aí eu botei essas interrogações para chamar nossa atenção, porque fica todo mundo falando assim, mas não sou eu que vou ter que fazer? Mas quem vai fazer isso? São todos. São todos da escola, da unidade escolar. São todos, desde o secretário de Educação, quando ele assina algumas diretrizes municipais, ao professor regente que está lá na ponta, ao lancheiro, ao cara que está no banheiro, ao cara que está no portão. Todos participam desse processo. Todos eles fazem parte desse planejamento educacional. Todos eles têm que estar incluídos nisso, porque se não estiver a família, todo mundo. E aí você vai me dizer assim, Garro, família, agora você falou certo, a família, cadê essa família? Pois é, temos essa grande distorção social, que também faz parte da escolha que nós fizemos, de escola pública. Né? Porque se a gente quiser ter família presente, vamos para a escola privada. Talvez tenhamos, nem sei, tenho lá minhas dúvidas. Né? Mas na escola pública a gente ainda tem essa distorção social, que é a ausência da família, que a gente precisa estar o tempo inteiro estimulando. E agora, no tempo de pandemia, olha que legal, os nossos responsáveis precisam estar junto a nossos aluninhos para estarem acompanhando o aprendizado. Puxa vida, mas olha, a pandemia veio e acabou com tudo. Não,
a pandemia veio e fez a gente rever muitas situações, inclusive os familiares. Então, eu sei que eu estou falando algo aqui genérico, né? Porque, né, não é com todo mundo que ocorre. Eu, por exemplo, eu sou professora de um aluno em Niterói, professora de apoio, professora dele não. Ele está no 9º ano, ele tem 19 anos, mas ele tem déficit intelectivo, ele é surdo e ele é cego. E um histórico social tenebroso. Foi abandonado, viveu durante quase toda a vida no internato, né? E agora numa escola regular de 9º ano. E agora eu faço o que com ele? Virtualmente, pelo WhatsApp, pelo Face, por onde? O que eu faço? O sujeito não ouve, o sujeito não fala, o sujeito não interage, o sujeito tem déficit intelectivo. Rapaz, é difícil, hein? Mas só cai pedreira para mim, não tem jeito, não. A gente está quebrando as pedrinhas. Eu boto as atividades, mando fazer o currículo funcional, eu trabalho com ele, logicamente, e a avó, né, que também tem pouca instrução, mas a gente vai falando, ó, coloca a colher assim, bota ele para sentar assim, e é passo a passo a gente fazendo a família interagir com esse sujeito. E via o WhatsApp. Fazer o quê? Não tem outra coisa para fazer. E ele vai sair desse ensino com as perdas que ele adquiriu durante todo o processo. O caso dele é muito parecido com o do meu filho, ele nasceu prematuro, mas ele teve uma história de vida totalmente diferente da do meu filho. Uma falta de estímulo. Ele foi da rede a vida toda, mas a família não chegava junto, ele ficava abandonado até que ele foi tirado da família e colocado numa instituição de crianças com deficiência abandonado. Então, é o histórico, é o que chega para a gente. Vamos lá. Pode passar, Betânia. E vai me vendo aí o tempo, hein? Cadê? Ih, 3h40 já. Então, aí eu trago a Grátia Plest de novo, eu não vou ler o vídeo, né? O PowerPoint está com a Betânia, depois, se ela quiser, ela pode compartilhar com vocês, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de falar tudo que tem que falar. A minha parte é de Alain ainda, Jesus. Vamos lá, gente. Pode passar, querido. Então, o PEI é uma ferramenta facilitadora, tá, gente? Não se assuste com ele. Não sei se Casimiro adota, não sei como é que Casimiro trabalha com isso, com plano de ensino individualizado, mas eu quis trazer para vocês porque não tem como não usá-lo dentro dessas características desse nosso alunado, né? Pode passar. Está falando do PEI de novo. Ele auxilia o professor, e ele não bloqueia o professor. Ele é uma estratégia que contém explicitamente a direção de como percorrer esse caminho, tornando-se um mapa valioso para o professor. É um mapa do tesouro, entendeu? O professor fica assim, meu Deus, o que eu faço com esse aluno? Você vai ver quais são as competências e habilidades desse aluno e vai planejar exatamente junto a isso. Vamos lá. Pode passar. Então, o PEI faz parte do currículo regular de ensino, tá? E tá na legislação, não tem jeito. Aí vamos entrar na historinha da deficiência visual, que é isso que me cabe, gente. Eu vim aqui para falar disso, oh meu Deus! Mas eu não podia falar daquilo também, né, Alain? Então, vamos lá, uma introdução também um pouquinho do que a Alain vai falar. E a gente apresenta aí um quadro para vocês, né, de um jovem aí com o tipo, né, do deficiente visual que a gente conhece, né, bengala na mão, óculos escuros, bolsinha atravessada para não perder, né, o baixa visão toda atrapalhada ali no álbum de figurinhas, caindo as figurinhas para tudo quanto é lado, e é por aí, vamos lá. E a gente vai contextualizar isso. Pode passar. Cegueira, alteração da capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da acuidade visual, redução importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras capacidades. A baixa visão não pode ser corrigida nem atenuada com tratamento clínico, cirúrgico ou com o uso de óculos convencionais.
Então, quem usa óculos com acuidade visual que não é para baixa visão, não é deficiente visual, certo? Então, somente aquele que, mesmo com recurso óptico, ele precisa ainda de uma gama de recursos para que ele possa fazer suas atividades, realizar suas atividades. E mais, baixa visão é pior do que cegueira, porque vou te contar, o sujeito baixa visão é metido a enxergar, e ele não se conforma de dizer que ele não enxerga. Então, ele não quer usar bengala, ele não quer usar óculos, ele não quer guia, ele não quer nada. Ele quer enxergar. E como ele tem um resíduo, mesmo que pouquinho, ele quer usar uma letra desse tamanho, não sei se está dando para vocês verem a minha mão, né? Bem grandona, que quando chegar lá no 6º ano, ele não vai dar conta disso. Enquanto ele está no fundamental, primeiro segmento, a gente vai caminhando. Se for cego só e baixa visão, não tiver outro impedimento associado, dá para se levar e vai se levando. Mas quando o sujeito chegar lá com 10 disciplinas, não tem jeito, a tecnologia vai ter que entrar nessa história, tá, gente? E aí o professor de AEE e o professor regente vai ter que saber que vai ter que falar para o seu aluno cego com baixa visão, não tem jeito. Vamos lá. Pode passar. Desenvolvimento e aprendizado das crianças com deficiência visual. E aí eu foquei em 3 tópicos importantes, porque a Betânia me adiantou que a gente tem um público na educação infantil. Não é isso, Betânia? Isso. Em Casimiro de Abreu. Então, alimentação, vestuário e mobilidade são fundamentais para essa criança na educação infantil. E eu e a Alan, trocando figurinhas, falamos assim, mas, gente, tudo que é importante para todos é na educação infantil. E se a gente conseguir atingir o cego ou com baixa visão, nas tarefas da educação infantil, nós vamos atingir o nosso deficiente visual, porque vai ser muito legal. E não é porque ele é cego, ele tem baixa visão, que as coisas não têm que ser coloridas, não têm que ser divertidas, não tem que ser toque, é tudo muito gostoso com essa criança. Você tem que fazer tudo com ela, você tem que no fazer junto com ela. A diferença é essa, que você vai ter que levar esse sujeito a segurar na sua mão, na hora que for trocar uma roupinha, você vai ter que fazer os movimentos por trás dele, para poder ele segurar a mão e ver o movimento que você faz, na educação física, na brincadeira, para subir no balanço, em tudo. Então, a educação infantil é importantíssima para o deficiente visual. O cego, o deficiente visual, baixa visão, ele é duas categorias, deficiência visual, baixa visão e cegueira. Ele leva mais tempo para aprender. Exatamente por quê? Porque é através da visão que a gente aprende mais rápido. Só isso. A gente viu e já sinalizou. Ele não, ele leva mais tempo para ele chegar aquilo ali, para ele tocar aquilo ali, para ele desenvolver a perda do medo de tocar naquilo ali, de tocar em você, de levar o susto quando você toca nele, porque quando a gente chega, a pessoa chega perto da gente, toca na gente, a gente está vendo, ele não tem isso. Então, a percepção dele é muito boa nos outros sentidos. Pode passar. Então, a gente botou aí os 3, né? Alimentação, vestuário e mobilidade. Esse último aí é muito interessante, é um videozinho de um menino que a avó manda ele na casa da mãe, ou a mãe manda na casa da avó, e ele vai sozinho descendo uma escada. Eu não botei esse vídeo para vocês, mas se procurar no YouTube, vocês vão achar. E ele vai tateando. E por que eu quis colocar isso? Porque vocês não podem ter medo de deixar a criança interagir com tudo. Vocês têm que ter cuidado. É diferente de ter medo. Você tem que ter cuidado. E cuidado você tem com todos os outros. Se vai cair do balanço, se vai escorregar na areia, se vai, de repente, se soltar de algum lugar. Você tem que ter cuidado com todos os outros. Não é diferente com cego e com baixa visão. Você vai fazer ele vivenciar essas experimentações, porque só assim que ele vai conseguir se desenvolver. Então, na hora do vestir, é a mesma coisa. Vamos lá, vamos botar a calça.
e bota a mão junto com ele para vestir a calça, vestir a saia, vestir a blusa. Na hora da alimentação, ele focar na alimentação. O experimento olfativo, tátil dos cegos é magnífico e eles desenvolvem muito. Então, isso tem que ser experimentado. Acho que a Deise está com o microfone aberto. Está dando intervenção, referência. Parou aí, Betânia? Pode passar aí, Betânia. Então, o que a gente sugere para vocês é que vocês explorem todos os sentidos. E isso é com todas as crianças. Então, a atividade que você for preparar de cheirinho para a educação infantil vai também atender a criança com deficiência visual. A tinta, o melar. O cego tem uma coisa de melar a mão. Por quê? Porque ele não experimenta isso. E a gente tem que pedir à família para brincar com ele, melando a mão, pegando no peixe em casa, pegando na galinha, catando feijão, metendo a mão na vasilha de arroz. Ele tem que sentir essas texturas, ele tem que fazer experimento com todos esses objetos em casa, tocar em tudo. Então, não é diferente, gente, nada diferente. Ele precisa desse estímulo olfativo, tátil, auditivo, o visual, se for baixa visão, ele precisa utilizar o que ele tem de resíduo e ele tem o paladar. Então, o baixa visão, por exemplo, tem várias espécies de baixa visão, vários tipos de baixa visão. Tem baixa visão que ainda consegue ler alguma coisa bem próximo. Tem outros que não, só para mobilidade. Ele consegue andar sozinho. Por isso, às vezes, ele rejeita a bengala, tem vergonha da bengala. Mas é outra coisa que a gente precisa introduzir desde a educação infantil. Na educação infantil, eu sugiro aqueles pedalinhos que tem um pauzinho com uma varinha, e a gente coloca assim, a gente brincava com as crianças para andar, com as crianças, batendo a borboletinha. Não sei se vocês lembram disso, eu ainda tenho hoje ainda alguns aqui. Um pedalozinho que a gente andava com um pauzinho na mão, que é a pré-bengala. Já é início para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Então, são objetos que também as crianças que não têm impedimento visual podem brincar. Então, não é nada diferente. Vamos passar. É porque, como o número de deficientes visuais é bem menor, do que os outros impedimentos, aí o deficiente visual, às vezes, fica adianado. Dia 13 de março. A Sônia está com o áudio aberto. Aí eu botei assim um toque. Gente, alguém está com o microfone aberto, está tudo misturado as falas. Eu estou procurando para fechar. Acho que já fecharam. Fecharam. Onde eu parei? Aqui eu trouxe para vocês alguns jogos que, na verdade, vocês já conhecem da educação infantil para todos, que serve para todo mundo. Não tem diferença. Você vai poder aproveitar isso aí com todo mundo, de brincar com esses jogos, né? de memória tátil, as carinhas, montando as carinhas. Às vezes a gente faz essas carinhas no papel xerocado. Vamos experimentar fazer isso com botão, experimentar fazer isso com outras coisas. Eu sei que com educação infantil é complicado peças pequenas, porque a gente fica com medo que as crianças bote na boca e engula, né? É aí que eu falo, tem que ter o cuidado, mas não tem jeito. Porque as crianças que não têm perda visual experimentam rabiscos desde bebê. Eles pegam um trocinho de caneta e saem rabiscando tudo. Pela parede, pelo chão. O cego não tem isso. O lápis dele é um punção, é um prego. Praticamente um prego de ponta.
Como é que a gente vai colocar punção na mão de um menino desse? Ah, mas tem que colocar. Ele vai furar o papel, ele vai furar a espuma, a esponja, mas ele precisa ter acesso a isso. Então, na educação infantil, a gente esquece de fazer isso, e aí, para iniciar o Braille com ele, fica bem difícil. Ele precisa ter uma boa lateralidade, ele precisa saber o que é direita, esquerda, em cima, meio, baixo, ele precisa saber diagonal, porque os sinais do Braille é assim, as letras são formadas dessa forma, né? Então, a gente precisa, na educação infantil, estar trabalhando isso. Ali, o alfabeto Braille, eu penso que na sala de aula que tem um aluno com cegueira ou baixa visão, a gente pode manter o alfabeto com as letras, e mais a letra alfabética, e mais o Braille, mais a Libras, e mais tiver outra simbologia, coloca também, e coloca os objetinhos, os objetos mínimos dentro das sacolinhas, porque eles precisam tatear, eles precisam experimentar coisa concreta. E isso é para todo mundo, não é só para o deficiente visual. Vamos lá, pode passar. Aí eu trouxe também um exemplo de tapete tátil, tapete sensorial, que você faz com caixa de ovo. Olha que legal, que serve para todo mundo. Não é só para quem tem cego, só cego. Serve para todo mundo. E você pode categorizar e fazer de outras formas. E tem outros com outras, no EVA, né? Com outros formatos de táteis, né? Vamos lá, pode passar. Acredito que todo mundo conhece isso. Isso aí são as reálias com a escrita em tinta e braille de miniaturas. Eu sempre trabalhei muito com isso. É próximo daquilo que é real. Tudo que é real é tudo aquilo que é próximo, que é real. Claro que a gente vai falar para a criança que a faca é maior do que essa aí, que a colher é maior do que essa aí, o garfo é maior que essa aí. Então, sempre que a gente puder trabalhar o real, melhor. Não pode trabalhar o real, e aí eu estou trazendo para a educação infantil, então, até ele, né, ter a compreensão desses objetos, é melhor trabalhar com miniaturas. Pode jogar a outra, Betânia. Mas, na verdade, o ideal é trabalhar com real. Então, a gente tem fruta em miniatura, pode jogar, Betânia. A gente tem animais em miniatura, a gente tem N sugestões e eu sugiro que a gente trabalhe com caixinhas, também com essas miniaturas. Aquelas caixinhas de sorvete, que bom, ou, sei lá, qualquer sorvete, a gente coloca o A do lado de fora e coloca tudo que é objeto que começa com a letra A dentro daquela caixinha. Anel, tudo avião, tudo que começa com a letra A, a gente coloca naquela caixinha. E do lado de fora tem a letra A, da forma escrita convencional, tem Braille e tem Libras, se for o caso. Você já sinaliza ali para a criança alguma coisa, porque ela vai aprender a mexer com aquilo ali, e ela já vai tomar posse também da escrita do seu nome. Porque o cego precisa aprender a escrever o seu nome. Nem que seja só o primeiro nome. Ele precisa ter a sua identidade com a sua assinatura. E uma coisa que a gente comprova muito aí, as pessoas adultas que perdem a visão, perdem sua cidadania na identidade. Por quê? Os órgãos aí públicos fazem com que o adulto use o dedo para assinar, enquanto que ele é alfabetizado. Ele não é analfabeto, por que ele vai usar o dedo? Ele tem que assinar a sua assinatura, só que ele é treinado para isso. Então, se desde pequeno ele for treinado também para ter uma escrita do seu nome, é importantíssimo isso. Na areia, na tinta, no que for, ele traçar o primeiro nome dele. Pelo menos isso. Aí depois, lá nas séries seguintes, a gente vai acompanhando, porque aí é um trabalho do AEE. É um trabalho que é feito na sala de recurso multifuncional, né, com essa criança no contraturno, para que ele aprenda as outras habilidades que são necessárias. Até aqui a gente está falando de classe regular. Alguma pergunta? Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma sapateira organizadora. A gente conhece assim, mas a Ana Cristina, a professora Ana Cristina, lá da UF, da Fundação de Niterói, ela apresenta a gente como calendário antecipativo.
E eu acho isso fantástico, esse calendário de antecipação, porque ele serve para todo mundo. Ele não serve só para o deficiente visual. E eu trouxe aqui como exemplo, porque você vai... É trabalhoso, porque você vai antecipar para as crianças o que eles vão fazer, que nem a gente faz no nosso calendário na sala de aula com nossas criancinhas que enxergam ou que não têm nenhum impedimento. Só que aí é com o saquinho da sapateira. Então, a gente coloca objetos de referência dentro da sapateirazinha. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer de manhã é lavar, escovar os dentes, né? Lavar o rostinho. A toalhinha pode ser o objeto de referência. Então, vai lá, pega a toalhinha com ele, vai lá, faz a atividade, volta com ele com a toalhinha, e embaixo da sapateira tem umas caixinhas que você vai colocar o objeto de referência ali. Finalizou a atividade. Ele foi lá, lavou, escovou, penteou e trouxe, colocou e finalizou. No segundo modo, o que vai fazer agora? É a hora da historinha. Vai lá, bota o livrinho de história, vai botar um objeto de referência da atividade dentro da sacolinha. Foi lá, contou a historinha, participou da rodinha, não sei o quê. Vai lá, finaliza. Isso serve para autista, serve para deficiente visual, serve para intelectual, serve para todo mundo, até para a gente, que é meio estabanado e desorganizado, as caixinhas, não é? Então, a gente trouxe rapidinho para vocês aí. Mas quem tem isso com muita propriedade é a professora Ana Cristina, lá de Niterói. E que, se você quiser, Betânia, ela vai dar uma formação agora, dia 3 de dezembro, para a gente, lá em Macaé, online também, ela e a Aime. Então, se você quiser, a gente pode contactar também, que ela é show de bola, tá bom? Também está disposta a compartilhar os seus saberes. Pode passar, gente. Pode passar, Betânia. E eu trouxe para vocês o surdo-cegueira, se você conhece. Por quê? Tem muita gente que pensa que o surdo-cegueira é uma deficiência múltipla, e não é. Ele é um impedimento, surdo-cegueira. E ele pode ser a pessoa ser cega e ficar surda, ele pode ser surdo e ficar cego. Ele pode nascer com ambos, mas não ter questão intelectiva. E aí você precisa também interagir com esse sujeito. Aí a gente vai soltar para vocês um trailerzinho do vídeo da Helen Kelly para vocês. O primeiro é curtinho. Betânia, seu áudio. Coloca o áudio. Tem essas coisas, né, gente? Thank you, Henry. Thank you, bud. So what was that? Some sort of game? Vou mandar o link. Tem gente com áudio ligado. Sônia, você está com o áudio ligado. Desliga aí. Thank you, Henry. Thank you, Buzz. So what was that? Some sort of game? It's an alphabet for the deaf. Each letter has a sign. D, O, L, L. Doll. First, she will learn to imitate D, O. Oh, she can imitate things, all right. Like a regular little monkey. A bright little monkey.
T. I think she wants her doll back. She can have it back when she spells it. She has no idea what words even are. How could she spell them? If her fingers learn the letters now, then maybe someday her brain will learn that they have a meaning. Did you make up this alphabet? Me? No. Spanish monks under a vow of silence. Which, Mr. James, I wish you would take. Pode soltar logo o outro, Betânia. Para esse, coloca outro? Logo depois desse, colocar o outro. Já está finalizando. Desculpa. E. A. K. E. Cake. C. A. K. E. Very good. Cake. D. O. L. L. The baby is right now. Quem vai ser? Quem são? Eu fiquei sabendo de Ana e Afonso. Esse Júnior com certeza, né? Paris. Rafael, Iris, Érica. Isabelle. You recognize this place?
Yes. 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 Water. Yes. Out. Yes. Push. Flower. Captain! Mrs. Keller! Please! She knows! Mother. Garrolice, Sônia, fecha seu áudio. Desculpa. Garrolice. Oi. Quer que coloque o outro? Não estou te ouvindo, você está com o som desligado, seu microfone está desligado. Desculpa. Já finalizou os 2 vídeos, né? Já. Então, pode dar continuidade na tela. Bom, isso aí é só um trailerzinho, né, da vida de Helen Keller com Annie Sullivan, sua professora determinada. Rô, deixa eu só dar uma orientação para o pessoal que está reclamando que está sem conseguir visualizar a apresentação. Quem estiver no celular, clica em cima, vai aparecer uma espécie de um alfinetinho, né? Aí é só clicar no alfinete que vai aparecer a imagem que a Betânia está projetando. Eu também estava com essa problemática, principalmente quem atualizou o Meet, né? Está com essa nova versão. Então é só clicar na tela, vai aparecer esse pochetezinho, um alfinetezinho, né? Você vai clicar nele e vai aparecer a apresentação. Quem estiver na versão nova do Meet. E no celular, como eu. Vou deixar meu áudio aqui. Então, gente, aí foi um trecho, né, que vocês encontram no YouTube, e se puderem assistir o filme da Helen Keller, a história de Helen Keller e sua incansável professora Annie Sullivan, é de brilhantar nossos olhos. É antigo, mas é real, é autêntico, é verdadeiro, e ainda é assim que se faz. Então, às vezes a gente tem um deficiente visual com alguma perda auditiva, e às vezes ele demora a falar, e a gente precisa investigar tudo isso. O meu filho foi que só veio falar com 6 anos de idade, eu só fui descobrir a perda auditiva dele com 9 anos de idade. Então, até hoje ele tem, a dicção dele não é perfeita, e ele teve perdas significativas porque eu não sabia que ele não escutava direito. Então, eu quis trazer a surdo-cegueira para vocês, para que vocês, desde a educação infantil, já fiquem, né, ativos em relação a isso, sinalizem, porque o professor é que sinaliza, é o primeiro a sinalizar. A família nunca vê, até porque muitas das vezes ela não quer ver.
Então, a gente não quer ver defeito nos nossos. Então, esses trailers aí vêm falar do significante e do significado. Porque o significante, né, é o corpo, né? E o significado é o conteúdo. Então, quando ela conseguiu descobrir que a água era o conteúdo, aquilo que ela estava pegando, deu insight e ela saiu, né, fazendo a datilologia na mão, em Libras, e aonde a professora ficou feliz da vida, porque ela aí teve comunicação. Porque sem comunicação não tem como haver aprendizagem. A gente precisa da comunicação para que haja aprendizagem. E isso é com todos, até mesmo com aqueles encefalopatas crônicos. O Alan deve falar disso mais para frente. Vamos lá. E aí, as atividades pedagógicas, seja na educação infantil ou nos anos iniciais, são assim. Nos anos finais, é mais gostoso. Então, vamos lá, Betânia, pode passar. A gente apresenta para vocês a audiodescrição. Eu acho que no último encontro que eu fiz com vocês, eu falei alguma coisa, mas agora estou trazendo novamente a baila, porque é necessário a gente ter esse conhecimento de forma bem fundamentada. A audiodescrição padrão tem por objetivo oferecer ao usuário acessibilidade a todo tipo de produto visual. Por isso que eu botei as descrições de imagem para vocês aí nos slides. E condições de aprender o conteúdo didático veiculado por imagem junto com seus colegas em ambientes de aprendizagem inclusivos. As diretrizes da audiodescrição didática devem levar em consideração que não se deve privilegiar um aluno em detrimento do outro. O conteúdo e as atividades devem ser as mesmas para todos, em qualquer ambiente de aprendizagem. Pode passar, Betânia. E aí a gente colocou a audiodescrição padrão, um quadro com a audiodescrição didática. A audiodescrição padrão descreve o que está na imagem. A didática apresenta informações extras, através de legendas, de notas poêmicas e apostos. A padrão prima pela objetividade. Já a audiodescrição didática considera a subjetividade. Então, a didática ela é minuciosa, ela vai em detalhes, ela precisa ser falada em detalhes para o aluno, para ele poder compreender. A invisibilidade do tradutor, na outra, na didática, tem a visibilidade do professor. O professor vai estar interagindo o tempo inteiro. Ausência de interpretação, presença de interpretação. Linguagem neutra, linguagem adaptada ao contexto. Você vai contar uma história com aquelas coisas gostosas de se contar, né? Então, foi que chegou, né? Algo assim, parecido com essa doideira que eu fiz aqui. A padrão é sem emoções e a didática, emoções a favor da oralidade, mais ou menos o que eu fiz agora. E apareceu a bruxa! Tan, 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 tan. Então, você tem que botar aí. E vai assim, né? Aí está o quadro, eu não vou ler todo, porque vocês estão lendo, e é interessante vocês conhecerem, né? Foco na obra, não. Na didática, no receptor, tecnologia de acessibilidade visual, ferramenta de ensino com imagens, apresenta a imagem ao receptor, auxilia na aprendizagem do aluno. A gente tem visto muito isso no Facebook, né? Para cego ler, para cego ver, aí bota a descrição padrão, mas se fosse para o aluno, já não seria essa, ok? Podemos passar. Rapidinho. Aí eu apresento para você Mateus, que eu acho que eu já levei para Casimiro de Abreu Mateus quando ele estava no ensino fundamental. Agora ele está no ensino médio. E eu quis trazer para vocês como a professora está interagindo com ele no ensino médio, na escola do Estado. Uma atividade que ela propôs. Já estou acabando.
É bonito. Gostei do trabalho, é muito lindo. Falar da família, né? Famílias, é. Esse é o seu trabalho. Bem grande. Dá para enxergar? Dá, tudo Dá bem. para entender o que ele está falando? A Dá, música? dá. Tá falando de quê? Da família. Aí a mãe interagindo com o Matheus em casa com a atividade que ela propôs, que foi de uma música. E aí agora a Betânia vai soltar o outro. Aí tem algumas perguntinhas. Você já conhecia essa música? Já conhecia. Qual o tema central da música? Aí você vai responder. Família, já escutava. Família, já escutava. Tá bom? Tem algum trecho específico da música com o qual você se identifica? Qual? É muito bonita, tá? Linda pra caramba. Será que todas as famílias são iguais? Famílias Será, hein? são iguais, são diferentes. Então podemos dizer que a família representa união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto. Sim. Então, eu trouxe para vocês só um pedacinho da atividade sendo desenvolvida por Matheus em casa, junto à mãe, e que a professora faz toda a atividade em áudio para ele. E ele vai interagindo ali com o computador. O Matheus não tem só a deficiência visual, com baixa visão, ele também tem associado um déficit intelectivo, mas ele esteve com a gente na escola em Macaé durante todo o ensino fundamental, sendo bem trabalhado, e ele foi para o ensino médio, e hoje ele está, assim, fazendo essas atividades em remoto, né? E aí a gente colocou para vocês quais são os objetivos, como que vocês vão colocar isso no PEI. Quais são os objetivos desta aula? Ou da sequência didática? As metas que vocês querem alcançar? Como eu posso ativar o aprendizado dos meus alunos? As estratégias de ativação. Quais as instruções precisam ser dadas? Estratégias de aquisição. De que forma os alunos podem aplicar o conhecimento? Estratégia de aplicação. Como posso saber se os alunos atingiram os objetivos? Avaliação e feedback. Nada diferente do planejamento que a gente faz com nossos outros alunos, ok? Pode passar. Estou correndo agora, que senão não vai dar tempo. E aí eu sugiro para vocês assistirem esse vídeo, que cego não deve aprender a andar sozinho, mas eu vou deixar, né, Betânia? Senão vai passar muito da hora. E a Betânia depois compartilha com vocês aí no WhatsApp, e o endereço do YouTube, porque é bem interessante esse canal, inclusive, esse canal é desse menino, e ele dá umas dicas bem legais para lidar com o cego. Senão vai passar muito do tempo de Alain. Vamos lá. Depois eu passo o link para elas. Isso. Vamos dar continuidade, que eu estou fechando para a Alain entrar. Calma aí que eu vou voltar lá. O tempo é muito curto, né, para a gente, mas... É verdade. Que tenham sido proveitoso. O desenho universal de aprendizagem é planejando a aula com uma perspectiva inclusiva. Então, é esse o desenho universal da aprendizagem. Você tem que planejar de uma forma em que você veja que todos os seus alunos estão dentro daquilo que você quer alcançar, nos seus objetivos. O conteúdo, ele pode não ser diminuído, mas ele pode ser explorado de maneira diferenciada, tá bom? Pode passar, Betânia. Aí tem as dicas, a professora utiliza esses aplicativos do celular para fazer as atividades dela com o Matheus, está aqui em cima, né? O X-Recorder e o outro que está ali da Amazônia, e ela vai transformando, enfim, nós viramos TICs, né? Nós temos que aprender a trabalhar com os aplicativos, com a informática, de uma maneira bem legal. E aí tem umas dicas da nova escola, e, enfim, tem algumas dicas para esse tempo de pandemia, que eu creio que nós estamos passando aí um sufoco para preparar nossas aulas. Eu acho que eu finalizei, vamos ver o último. Finalizei, finalmente. Finalizou.
Alan já quer que eu abra o slide, Alan? Por favor, pode abrir que eu vou tentar ser um pouco breve na minha fala. Se eu não souber, depois eu respondo. E muito obrigada, Betânia, pela confiança, meninas, obrigada pela atenção, por esse tempo, tá? Um beijo. Beijo, obrigada, Garro. Novamente, boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar dessas tardes de conhecimento por Casimiro de Abreu. E hoje eu vim falar de currículo funcional natural e uso uma frase da Marion, que diz: se a criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Pode passar, por favor. Então, aí tem um pouquinho da minha formação, o Garrudice já me apresentou, pode passar. Então, eu não poderia começar a minha fala sem falar da empatia. A empatia, ela é importantíssima porque é essa capacidade psicológica de sentir o que o outro sentiria, de colocar-se no lugar do outro. Na educação especial, a gente jamais poderia trabalhar com o outro na área de humanas se a gente não tivesse empatia, né? A empatia, ela leva as pessoas a ajudarem umas às outras e está intimamente ligada ao altruísmo, né? O amor e o interesse pelo próximo, a capacidade de ajudar. E aí eu trago um vídeo, tá? Um vídeo de uma campanha, é um vídeo curto, pode estar já expondo. É uma campanha onde alguns artistas, né, eles representam pessoas, familiares. Não é esse. Esse daí é empatiação. Esse fosse seu filho. Eles vão passar alguns depoimentos reais, tá? De algumas pessoas. Pode passar. Eu fui para a reunião na escola achando que era só mais uma dessas reuniões de final de ano. Lá pelas tantas, no meio das conversas, uma outra mãe se levanta e diz: eu pago muito caro essa escola para ter uma criança deficiente em sala, atrapalhando a educação do meu filho. Silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Outra mãe se levantou e começou a questionar sobre uma lancheira perdida e absolutamente mais ninguém tocou no assunto. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela frase. E se fosse o seu filho? Eu estava no elevador com meu filho e aí ele começou a mexer as mãos. Começou a se balançar. Estava ali quietinho e de repente começou a balançar as mãos. Aí tinha uma mãe, uma filha no elevador também, e essa mãe me perguntou: mãe, como ele faz isso? Aí a mãe imediatamente respondeu: gente, tem alguém com áudio aberto e aí fica dando interferência no vídeo. Acho que é o Abel. Tem como também aumentar um pouco o volume, que eu acho que tem como, que eu estou vendo no reprodutor aqui do vídeo, ele está bem baixo, pode aumentar um pouquinho. Tá, vou aumentar. Não sei, minha filha, ele deve ter algum problema. Não chega perto dele, não. Fica aqui com a mamãe. Eu tive vontade de sair correndo dali. Desci no primeiro andar, não era nem meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça. Me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: mas ela sabe? Eu falei:
Ela sabe. O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Era Natal. A família começava a organizar um encontro. Meu filho não conseguia ficar acordado até tarde, em função dos fortes remédios que ele estava tomando. Ele precisava dormir até as 9 horas da noite. Expliquei a situação à família e pedi que eles marcassem o encontro um pouco mais cedo. Assim ele poderia aproveitar pelo menos um pouco. Foi minha mãe que respondeu no grupo da família. Natal é à noite. Tem que ser até a missa do galo. Detalhe, nem católicos são. E muito menos assistiram à missa. Esse ano, não fomos ao Natal da família. E se fosse seu filho? Pode cortar. Esses daí são atores, né, que representaram depoimentos reais de questões de falta de empatia de outras pessoas. Né? Nós estamos acostumados a ter essa falta de empatia por pessoas desconhecidas, mas muitas vezes acontecem dentro da própria família. Né? Mas hoje em dia, ter empatia é importante, né? É fundamental na nossa profissão. Mas hoje em dia, com a situação que nós vivemos, nós precisamos criar o conceito de empatia-ação. Não adianta eu me colocar no lugar do outro e não fazer nada por ele. Eu preciso fazer algo por o outro para poder modificar essa realidade. E nós, professores, né, nós aprendemos com Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, que nós somos transformadores dessa realidade. E por isso que a gente precisa se colocar no lugar do outro, mas, sobretudo, ter uma ação diante dessa problemática. Então, vou trazer para vocês um vídeo que mostra um pouco desse conceito que eu quero trazer para vocês de empatia-ação. É um acidente, vocês vão ver que é um acidente. Mano, eu pensei que ele ia descer aqui na pista, mano. Você veio falando, ó, o helicóptero, ó. Houve um acidente, né, de helicóptero e que bateu, né, chocou com o caminhão e o motorista está ali no meio das ferragens, passando por uma situação. E uma mulher foi lá, subiu, né, teve atitude, ela se colocou no lugar dele e teve uma ação. Diante de tantas pessoas que estavam ali, tinha gente preocupada, por exemplo, em filmar, em tirar foto para as redes sociais. Então, essas pessoas em nenhum momento tiveram empatia por aquela pessoa que estava ali acidentada naquele momento. Mas aquela mulher, ela subiu, ela foi até o carro, ela tentou ajudar da melhor forma possível. Eu acho que por isso que nós temos tantas mulheres maravilhosas trabalhando na área de humanas e, sobretudo, na educação, porque realmente são as pessoas que têm essa capacidade maravilhosa de colocar-se no lugar do outro. E aí, adiantando a fala, né, eu não posso fazer muitas reflexões aqui, vai ter um estudo de imagem. E eu gostaria que vocês participassem agora através do chat, tá? Interagindo comigo. Tá? No slide tem um estudo de imagem. E aí eu trago uma imagem que eu quero que vocês me digam se existiu empatia e ação nessa situação aí. É uma dessas visitas que o Papa faz, né, nos países. Né? Houve empatia e ação nessa situação em si? No chat, ó, a Simone Natal disse que sim. Né? Mais alguém conseguiu perceber? É a Evelyn. Nós estamos percebendo empatia e ação. Alguém pode me dizer... Eu vou escolher Garrolice. Garrolice, abre seu microfone e me diga qual foi a situação aí de empatia e ação nessa imagem. Gente, é tão claro, né? As pessoas ali se movimentando para levar aquela cadeira. Eu estou aqui, eu sou muito emotiva. Eu estou aqui vendo aquelas pessoas segurando aquela cadeira de rodas para se aproximar, e o Papa também reconhecendo o esforço das pessoas e sinalizando para ele, pelo menos é isso que parece na imagem. E é isso, gente. Inclusão é isso.
E sabe o que eu vejo, Garrolice? Nós, professores que lidamos com a modalidade de educação especial, somos essas pessoas que estamos levantando essa cadeira, desse cadeirante. Porque ele estava num ambiente onde ele tinha um sonho, talvez muito católico, um sonho de ver o Papa, mas ele, né, como ele é cadeirante, ele já está um nível abaixo, né, da altura de uma pessoa que esteja em pé para ver. Ele jamais poderia conseguir ver o Papa. E as pessoas ali ao lado, de repente, durante a cerimônia, falaram, não, no momento que o Papa for passar, nós vamos levantar, e houve uma comunicação. Né? O Papa, você vê que o Papa, né, acena para ele, houve ali uma comunicação, ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Né? E eu vejo que nós somos esses professores, porque muitas vezes a gente abre mão, essas pessoas muitas vezes abriram mão de ver o Papa, de participar, para que o outro faça. E isso está ligado muito com a questão da empatia à ação. Eu preciso adiantar, vamos lá, correr aí com o assunto. Mas muito obrigado por vocês terem participado aí. E aí o meu assunto hoje é currículo funcional. Né? Garrolice já deu uma pincelada, então eu vou ser bem rápido para a gente poder adiantar e conseguir dar conta disso no nosso horário ou não atrasar muito. O currículo funcional é essa proposta de ensino que visa a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu gosto desse termo, aumentar a qualidade de vida dessa pessoa. De modo geral, trata-se de um amplo empreendimento e ensino projetado para oferecer oportunidade para os alunos aprenderem as habilidades que são importantes para torná-los independentes. E aí, todas essas atividades, né, que são importantes para a vida dele, vão estar estruturadas lá naquele PEI também. Ou alguns municípios trabalham com o currículo flexibilizado num documento diferente, mas ele também precisa estar registrado lá no PEI, conforme o Garrolice falou. E essas atividades, elas são importantes, e Garrolice pontuou 3 delas lá também para a criança da educação infantil com deficiência visual, mas que vai servir para todas as crianças. O currículo funcional é o currículo de vida, mas é importante integrar essas atividades, fazer a atividade na escola, mas também orientar a família para que esse trabalho seja dado continuidade em casa. Pode passar, por gentileza. E aí, o professor, né, do atendimento educacional especializado, ele vai intervindo junto à família, planejando e elaborando essa proposta de currículo funcional, ampliando esse olhar, cumprindo, né, a política de educação especial na perspectiva inclusiva. E lá na frente eu vou trazer para vocês, e Garro já trouxe também para vocês, né, os documentos que amparam esse olhar para o currículo funcional para as pessoas com deficiência. Então, esse currículo ele vai trabalhar, sobretudo, nas necessidades individuais daquele indivíduo. É assim que somos. Vamos lá, pode passar. Desculpa, Lá. Não, que isso. Na foto anterior, dá uma volta aí um pouquinho. Eu trouxe aqui 2 momentos que eu estava trabalhando na escola. Né? Um de uma sensibilização dentro da sala de aula regular, e outro, eu estava orientando a família quanto às atividades que seriam continuadas em casa. Então, é importante. Pode passar. E aí, esse currículo, ele é individual, de acordo com as necessidades e especificidades daquele indivíduo. Nele, o professor, especialista da educação especial, o professor de apoio e a família vão planejar essas estratégias para atender esse público. Mas no momento que a gente vai pensar nesse currículo funcional para esse aluno, nós temos que pensar nesses três pontos aí que são principais. Primeiro, o que ele precisa aprender? Então, avaliando, fazendo aquela sondagem inicial do aluno, a gente já vai saber o que ele precisa aprender. Então, estamos elaborando a proposta. Segunda, por que ele precisa aprender aquilo?
Tem que ser coisas funcionais para a vida dele, coisas que realmente terão funcionalidade na vida dele. E depois, é importante para a sua vida autônoma? Isso vai ajudar ele para ele viver a vida dele com autonomia? Também tem que levar isso em consideração. E por último, como eu vou ensinar isso? Então, é importante trabalhar com essas questões com naturalidade, dando sentido a essas atividades na vida dele. Por exemplo, está dentro da escola, ele precisa aprender a fazer a higiene dele sozinho? Então, eu tenho que orientar tudo isso. Né? Vamos lá lavar as mãos, é assim que faz, usa o banheiro, volta dando funcionalidade, mas de forma natural, no dia a dia desse aluno. Pode passar. E aí, existem 7 áreas a serem desenvolvidas e várias habilidades. Então, tem habilidades iniciais, que são as mais simples, como sentar, como aguardar. Muitas vezes o aluno chega, né, muito agitado na escola, e se a gente não conseguir isso de primeira, que ele sente, que ele aguarde, que ele se acalme, a gente não vai conseguir implementar nenhuma atividade acadêmica. Então, primeiro tem algumas habilidades iniciais. Depois, como naquele vídeo que a Garrolice apresentou para a gente, da Ellen, algumas habilidades de imitação são importantes fazer esse treinamento com o aluno. Habilidades de linguagem receptiva, de linguagem expressiva e depois acadêmicas. Então, é interessante trabalhar esse currículo funcional nesses níveis, dentro desses 7 níveis, para que a gente consiga fazer com que ele tenha um desenvolvimento mais coerente e mais correto para os nossos objetivos com ele. Então, tem as habilidades acadêmicas, que são as habilidades que realmente a escola vai trazer, e que é função da escola trazer também, as de autonomia e para os alunos que precisam de comunicação alternativa. E aí, infelizmente, eu não consigo trazer para vocês as atividades na prática. Mas pode passar, Betânia, por favor. Mas eu tenho um canal no YouTube onde eu fiz os vídeos de cada uma dessas habilidades e passando na prática cada uma dessas atividades, tá? Propondo atividades para cada uma dessas habilidades que eu trouxe para vocês. Então, quem quiser, né, quem tiver curiosidade de ver e compartilhar isso com o seu aluno e com o seu público, pode estar acessando lá, professora Alan Santos, que tem sobre cada uma dessas 7 habilidades a serem desenvolvidas com os alunos, as atividades. Eu não conseguiria trazer isso para vocês aqui agora, porque é um assunto muito amplo. Então, hoje, o que dá para fazer é realmente fazer uma introdução sobre o currículo funcional natural. Pode passar. E aí, a gente pensa, né? Eu pensei, provavelmente pode ter professores que trabalham com EJA. Há situações até que se repetiram aí. Por exemplo, o currículo funcional para adolescentes e adultos. Quem trabalha, né, no ensino médio, quem trabalha com alunos do Fundamental 2. Garrolice deu um exemplo para a gente sobre o treinamento da assinatura. É fundamental para esse aluno. Ele precisa assinar o seu nome. Isso faz parte não só da identidade, mas como os direitos de cidadania dele, né? Os direitos do sujeito, ele vai ter através da assinatura. Então, esse treinamento da assinatura é importante. O uso da tecnologia, fazer o uso do telefone, do software. O vídeo que nós vimos do cego, que a Garrolice trouxe para a gente, ele já faz o uso de aplicativos, já faz o uso de software, e isso pode ser treinado durante os atendimentos da sala de recursos e também com o professor. O uso do dinheiro, já que a gente está falando tanto de autonomia, e ele é um adolescente ou um adulto, né, está caminhando para a sua vida autônoma, o uso do dinheiro é importante trabalhar com ele. Cuidados com a medicação, ele precisa separar, diferenciar e aplicar, por exemplo, colírio. Se ele for uma pessoa diabética que precisa de injetável também, a gente também pode ajudar com essas atividades na escola com o AEE.
E atividades em ambientes externos, ir com o aluno a restaurantes, a supermercados, a feiras, a lojas, isso tudo faz parte de um treinamento realmente para a vida dele. Uso de eletrodomésticos e eletrônicos em casa, lavar, secar, guardar louça, arrumar a mesa, arrumar a cama, cuidar da roupa, ao atravessar a rua, identificar o seu transporte público e fazer o uso corretamente. Uma vez eu fiz uma atividade assim, muito legal com os alunos, que nós pegamos um ônibus coletivo e fomos até um bairro, conhecemos, eles pagaram a passagem deles. Então, é importante fazer esse treinamento. E é importante adaptar e etiquetar alguns objetos e aparelhos, né? Quando Garrolice falou de ressignificar as escolas especiais, muitas dessas atividades aqui, elas não são possíveis na escola regular que nós conhecemos. Mas, de repente, nos centros de atendimento, elas cabem muito bem. Na sala de recursos, durante o atendimento, cabem muito bem. Pode passar, Betânia, por favor. E aí tem algumas fotos de atendimentos meus com o currículo funcional, né, trabalhando ali em cima questão de leitura escrita, com uma aluna autista, questão da higiene, visita a comércio com alunos, eu tinha esse aluno aí com baixa visão, e com alunos adolescentes, eles adoram essas atividades mais práticas, onde eles têm a vivência, porque geralmente os pais assumem tudo, você não tem competência para fazer, não deixa a criança fazer, e eles têm. Foi muito interessante essa atividade no supermercado, que a gente foi lá, e eu dei o dinheiro na mão deles e falei, olha, tem a lista aqui, vocês vão fazer essas compras, vão se virar para pagar, eu quero ver se vocês vão ter o troco certo, e deu super certo. Foi muito bacana essa atividade, são algumas experiências que eu trouxe aí para vocês. Pode passar. E aí eu vou fazer uma outra dinâmica com vocês agora, que eu gosto do movimento, vocês perceberam, né? E aí eu trouxe uma imagem para começar, e com a frase da Marise Suplino, que é a autora desse livro que eu gostaria de mostrar para vocês, mas que tem em PDF, tá? No Google vocês conseguem PDF, que é Currículo Funcional Natural da Marise Suplino, onde ela diz: conviver com tais diferenças e encontrar caminhos para realizar um trabalho legítimo e eficaz, constitui-se a meta a ser alcançada por famílias e comunidades escolares. Então, o trabalho legítimo é esse. É muitas vezes deixar um pouco de lado, nós não vamos esquecer do currículo tradicional que nós estamos acostumados, mas a gente, às vezes, para aquele indivíduo, aquele aluno que você já sondou e viu que ele precisa muito mais aprender a questões de autonomia, de locomoção, de alimentação, né, de higiene, nós vamos dar prioridade a esse currículo funcional natural, mas nós não vamos esquecer também. Então, o bom é fazer, né, um paralelo entre os dois, né, ofertar os dois, até porque estamos dentro da escola e também uma das nossas missões são acadêmicas também. Mas aí tem habilidades acadêmicas simples, segurar o lápis, recortar com a tesoura, tudo isso vocês vão ver lá naqueles vídeos que eu trago do YouTube. E aí, gente, eu quero apresentar para vocês, nessa dinâmica, ó, esse aqui é o novo aluninho de vocês que foi matriculado aí na escola de vocês, ó. O nome dele é Guilherme, tá? Guilherme. É o novo aluninho, ele é um aluno com deficiência que foi matriculado aí na escola. Só que eu gostaria que vocês escrevessem agora no chat aí para mim algumas características, ou características não, alguns rótulos que muitas vezes as pessoas colocam em alunos com deficiência. Então, se vocês puderem colocar aí, por exemplo, um rótulo que muitas pessoas dão para a pessoa com deficiência é agitado, né? Ah, fulaninho é muito agitado. Fulaninho é muito agressivo. Fulaninho é doido. Tem gente que fala, né? Tem gente que diz, fulano é doido. Ah, fulano é estranho, retardado.
Complicado. Estou gostando de ver. Vamos lá. Problema de cabeça. Ah, fulano é lerdo. Gostei. Ah, fulano é desequilibrado. Anormal. São rótulos, né? São rótulos que as pessoas colocam nele. Doente, doentinho, inválido, né? Tem tantos rótulos que as pessoas colocam e que o Guilherme já está carregando assim que ele entra na escola. Por quê? Pais, muita gente insensível, que não tem empatia dentro da comunidade escolar, coloca esses rótulos, que ele não é capaz de aprender. Agora eu vou mostrar para vocês o Guilherme. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, acho que vai cair. Ele está com todos esses rótulos. E aí eu pergunto para vocês, é justo com o Guilherme? Todos esses rótulos que ele já carregou? E o pior, se ele está dentro da escola e ele já tem esse rótulo todo, no ano seguinte a professora que pegar ele, todo mundo fala, ih, fulano é isso, fulano é aquilo outro. E o aluno é seu, com todos esses rótulos. O professor já fica até desesperado. Não sei nem como vou trabalhar com esse aluno. É preciso a gente, retirar todos os rótulos e se deixar conhecer. Se permitir conhecer o Guilherme, se permitir conhecer cada aluno da educação especial, deixando os rótulos para trás, os rótulos de lado. Porque se você persistir ou se você acreditar nos rótulos, a gente não consegue trabalhar com nenhum aluno da educação especial. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês, tá bom? Vamos permitir conhecer cada aluno especial e, com certeza, eles vão nos surpreender, né? Vão nos surpreender. Pode passar. E aí, vamos pensar em currículo funcional, trabalhando habilidades de concentração. Por quê? Estamos dentro da escola. Ah, eu vou trabalhar só a higiene, só a locomoção com ele? Não. Eu posso trabalhar conceitos pedagógicos com ele, que vai fazer muito bem, e ele vai conseguir dar conta disso. Vamos lá. De concentração, relacionar figuras a objetos, pareamento, igualdade e diferença de imagens, dominó, atividade de vida diária, de higiene, de vestuário e de alimentação, de motricidade, trabalhar a lateralidade, a coordenação motora fina e ampla, conceitos linguísticos, contação de histórias, poesias, brincar de rimar, teatro de fantoches e tantos outros. Conceitos matemáticos, contar, quantificar, somar, diminuir, usando materiais acessíveis e também domésticos, né? No momento que está lá fazendo com ele, vamos montar uma mesa, por exemplo, nós vamos colocar aqui 3 pratos, temos 3 pessoas para se alimentar. Vamos pegar 3 pratos. Ah, vamos colocar talheres para todos? Então, vamos lá, garfo e faca para 3 pessoas, vai dar quanto? Vai dar 6. Vamos contar aqui quantos nós usamos? Então, esses conceitos são importantes também. Pode passar. Gente, eu estou tentando ser muito rápido para dar conta, tá? Desculpem que eu não estou conseguindo fazer a minha fala redondinha do jeito que eu estou acostumado. E aí, eu vou trazer uma outra fala, o currículo oculto, né? Eu falei de currículo funcional, mas também preciso trazer esse conceito do currículo oculto. Ele representa uma dimensão implícita do processo educacional e não mensurável e informal. Eles fazem parte do cotidiano. No dia a dia, a gente trabalha o currículo oculto e sequer percebe. E aí tem uma frase da Amanda Cordeiro, né, que define esse currículo oculto, e dentro desse contexto dos currículos ocultos, a gente traz valores. E isso todo professor trabalha, todo educador, somos educadores, nós trabalhamos esses valores com os alunos. Valores morais, buscando as virtudes, o que é bom e o que não é. Isso é importante a criança aprender. Valores religiosos, claro, cada família vai ter a sua, mas todas as religiões geralmente se baseiam na bondade, na fé, na esperança. Por que não trabalhar a fé e a esperança nesse momento tão complicado que nós temos vivido de pandemia, onde as pessoas estão com o emocional abalado?
né? Valores humanos são os valores importantes na convivência, o valor da empatia, que a gente falou aqui hoje, e os valores sociais e afetivos, que mesmo durante esse momento, né, de isolamento que nós temos vivido, nós podemos fortalecer, né, mesmo à distância, esses vínculos de amizade, de amor, de prazer interpessoal, ligando para o seu aluno, conversando, perguntando à família se está tudo bem. Isso tudo é um valor social e afetivo importante. Pode passar. E ainda sobre currículo, Garrolice já pincelou um pouquinho, falando sobre, né, a legislação e alguns documentos, e aí eu trago também, né, na nossa LDB ele já traz, no artigo 59, aí está grifado em vermelho, né, que a educação especial vai trabalhar com currículos, métodos, técnicas e recursos educativos e organizações específicas para atender às suas necessidades, né? A resolução número 4, que são as diretrizes operacionais do AEE, também traz lá, né? O AEE tem como função complementar a formação do aluno com recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem. E aí, se a gente pensar em plena participação na sociedade, tem a questão da autonomia que o currículo funcional traz para nós, né? E consideram recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência. Também tem grifado. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também traz lá no seu artigo 27 o direito da pessoa com deficiência assegurados no sistema educacional inclusivo. Fazendo o quê? Alcançando o máximo do seu desenvolvimento possível, de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. O currículo funcional ele vai trabalhar dentro da necessidade do aluno, que ele precisa aprender, né? E até o PCN. Então, como o Garrolo falou, essas políticas, né, essa legislação e esses documentos não são uma novidade, eles já estão aí há muito tempo. O PCN lançou, né, na época, um livro só de adaptações curriculares. Então, lá em 97, a gente já tinha esse documento sobre adaptações curriculares. E a escola, até hoje, teme em fazer esse currículo funcional, né? E aí o PCN fala, né? Faz-se necessário prever flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental, né? Em consonância com o projeto pedagógico da escola. Pode passar. E aí, Garrot já falou, e eu só vou citar também, que esses vão ser os documentos norteadores para a elaboração do currículo flexibilizado. Já precisa também estar dentro do PPP da escola, é importantíssimo, é o documento mais importante da escola. Então, dentro da área da educação especial do AEE, no PPP da escola, precisa estar traçado, precisa estar também citado esse currículo funcional, né? O PEI, como o Garrot também já trouxe para a gente, acrescentando também no regimento escolar, porque o regimento ele traz os objetivos da escola em todos os níveis de ensino. Então, no regimento da escola também precisa ter, né, isso registrado de certa forma. E alguns municípios trabalham com uma ficha separada de flexibilização curricular, né? Em Itaboraí, nós trabalhamos com uma ficha separada, mas dentro do PEI também tem uma área que a gente registra qual tipo de currículo que o aluno está fazendo. Se ele faz só o currículo acadêmico, se ele faz o currículo funcional ou se faz os dois. A gente dá preferência justamente de trabalhar os dois. Pode passar. E aí eu trago uma poesia da Lara Orlow, que diz assim: procura-se urgentemente alguém que acredite na inclusão, alguém que esteja aberto a incluir, a abrigar, a abraçar, a acolher.
que seja disposto a abrir oportunidades, que tenha boa vontade para estimular as habilidades de outro e que queira perceber as potencialidades de outro alguém, que seja humano, alguém que veja além das máscaras, que consiga acreditar no outro e que acredite em si mesmo, alguém que queira assumir desafios, que não tenha medo das diferenças, mas que seja diferente, que não acredite em barreiras e que não aceite limites. Procura-se alguém que confie no brilho do olhar, que tenha fé no seu próprio coração e que acredite na inclusão. Eu tenho certeza que em Casimiro eu estou falando com muitos colegas que acreditam na inclusão. E não procura-se. Eu tenho certeza que Casimiro já encontrou e vocês estão aí nesse time que soma. E agora eu vou passar para vocês um vídeo muito bonitinho falando sobre inclusão. É um vídeo de uma bailarina, eu gostaria que vocês prestassem atenção. É muito bonitinho esse vídeo. Eu tenho certeza que essa frase final, né, é o que nos move. Acreditar é o que nos move, a esperança nos move. Eu tenho certeza que vocês acreditam na inclusão e se movimentam. Isso faz com que a gente realmente aprenda e a gente consiga crescer, não só profissionalmente, mas como ser humano, né? Pode passar. E, gente, eu trago também uma frase para definir o momento que nós estamos vivendo, o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Eu brinco, sempre quando eu falo dessa frase, eu brinco que ele foi um bruxo, porque ele meio que previu tudo isso que a gente está passando hoje, né? Com todo respeito, tá, Paulo Freire? Ele diz assim: quando o homem compreende a sua realidade, ele pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Nós passamos por uma pandemia desde março e a gente tentou, até hoje, muita gente está tentando compreender a realidade, o que nós estamos passando. E aí a gente começou a levantar hipóteses do desafio que a educação teria nesse contexto atual. Mas quando ele levanta e procura soluções, ele consegue transformar o seu trabalho e criar o seu mundo próprio. Nós estamos hoje criando um mundo próprio, uma reunião online, aulas online, plataformas digitais. Nós criamos um mundo próprio para poder continuar fazendo o nosso trabalho, né? E criando esse mundo próprio, nós criamos o nosso eu,
a nossa maneira de fazer educação dentro dessas novas circunstâncias. Então, fazendo toda uma reflexão dentro do que o Paulo Freire falou, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem vivido hoje. Nós temos compreendido e nós temos alcançado os nossos objetivos. Pode passar. Ah, tá. Eu acho que não vai dar tempo de passar as perguntas, mas se tiver depois a gente pode ter esse momento, pode passar. Só para finalizar, eu gostaria de convidá-los, né? Tem aí meu contato, Alan Santos, e eu tenho uma página no Facebook onde eu coloco muitas concepções, um pouco dessa meu lado de filosofar em cima de reflexões, compartilho material e também muitas ideias e propostas de trabalho na AE, inclusive esses vídeos de currículo funcional também estão nessa página do Facebook. Então, quem quiser curtir a página, esteja convidado. Muito obrigado novamente, tá bom, a Betânia, a Garrolice. Eu estou muito feliz de passar essa tarde com vocês. E essa foi a minha fala, foi muito rápido que eu tentei acelerar para dar tempo. Eu acho que eu consegui dar um pouquinho dessa mensagem do currículo funcional. Mas qualquer coisa a gente continua conversando lá através da página, tá bom? Do Facebook. Um abraço a todos e minha gratidão a todos.